Nas últimas semanas, o caráter maluco da direita maluca escalou, se intensificou, a maluquice cresceu. Agora a paranoia anticomunista, ela chegou num nível aí que o camarada tem que pintar de azul a estrela vermelha na cerveja Heineken. É brincadeira, bicho? Não, é sério? Eu falei que era sério? É sério mesmo. Tem o vídeo para mostrar, sem delongas, tá lá. Você tá de brincadeira com a minha cara? Estrela vermelha em casa não entra. Vou pintar porque eu vou tomar Heineken. Isso é tipo o touro, né? O touro, ele vê um pano vermelho, ele mete o chifre. Isso aí é tipo touro. Meu Deus. Ai! O que você tá fazendo? Estrela vermelha em casa não entra, meu filho. Tô pintando a estrela. Por quê? Porque em casa não entra a estrela vermelha. Pintando de azul. Então tá aí, mais uma demonstração dessa paranoia, né? E eu tenho outras demonstrações. Vamos aproveitar o ensejo para ver aqui um convite para participar dessas manifestações antidemocráticas. Convite que você, audiência do Meteoro, jamais aceitaria. Então dá uma olhada aí só para você ver como é que é a vibe. Vibe hipermasculina, né? Desse movimento, saca só. Cabe a nós homens Já começa assim, né? De homem para homem, cabe a nós homens. garantir o bem-estar e a segurança de quem amamos. Nossas mulheres, nossos pais, nossas crianças. Cá entre nós, você sente que, de fato, eles já estão seguros? Já estão livres da tirania do comunismo? Já estão livres das maldades ensinadas nas escolas? Já estão seguros contra ameaças ao seu patrimônio? Onde é que tu tá agora? E tá fazendo o que para protegê-los? Puta que pariu. Onde tu tá agora e tá fazendo o que para Eu tô no Meteoro. Tá no Meteoro, Agora, eu também. Tô curtindo isso. a vida aqui, cafezinho Isso. quentinho. Isso, eu Não tô tomando tomo chuva água. na rua, Anderson. Não tomo chuva na rua, tá entendendo? Não fico ali com água pelo joelho. Você acha que isso aqui é uma questão política? Não! Não, é uma questão de honra. Agora é a hora de mostrar. Valentia, bravura, hombridade e amor aos seus. E o local agora Eita porra, tudo muito ridículo, tudo muito risível, sem dúvida, mas tudo muito perigoso também. Temos aí na tela uma imagem do espetáculo dantesco promovido por esses bolsonaristas em Brasília. Vocês sabem a quais acontecimentos eu me refiro. Quero muito ouvir o jornalista Anderson Moraes a respeito dessa história, a respeito dessa loucura que só faz escalar no Brasil. Mas antes, eu vou trazer aqui, eu lembrei, tudo isso me fez lembrar, de um vídeo do Christian Dunker. E ele está falando sobre uma característica do fascismo que é ser um movimento reacionário. O fascismo existe para combater alguma coisa. O fascismo se define por aquilo que ele combate, né? O fascismo se define no inimigo dele. É porque ele combate aquele inimigo que ele é. Então é um movimento de reação. E essa briga, essa obsessão pelo inimigo, pela estrela vermelha, pelos símbolos desse inimigo, essa obsessão é atenção, elemento de coesão grupal. É porque eles querem nos matar que eles se mantêm unidos. Essa é a lógica. Vamos ouvir o Christian. Né, do discurso, que é a importância que ele dá para a esquerda. É a importância que ele dá para assim, o antipetismo, né, para a reação a um determinado estado de coisas. Isso que caracteriza a apresentação discursiva dele, e que muitos caracterizam como uma incitação ao ódio, é um fenômeno já descrito por Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma das estratégias que a gente pode usar para aumentar a coesão grupal, né?
Por exemplo, em momentos como o que a gente está vivendo, de anomia social, de insegurança, de desesperança, de desalento, com as pessoas parando de procurar emprego, de violação de expectativas, o país tinha crescido, tinha dado um passo à frente, e agora está regredindo em inúmeros indicadores sociais, né? Quer dizer, essa é a situação ideal, né, para uma fragilização do nosso sentimento de pertencimento, também para o nosso sentimento de expectativa de futuro. Igualmente, a ligação entre o futuro e o passado. Então, nesses momentos, se torna assim, tentador, né, a gente reforçar a pertinência das pessoas aos seus grupos, né, sejam grupos religiosos, sejam grupos esportivos, sejam grupos de classe, sejam grupos ligados ao gênero, por o quê? Pelo ódio a um inimigo que estaria, então, causando essa situação toda. O ódio como um elemento de coesão. Olha, esse vídeo do Christian, ele é bem antigo, tá? Ele é de 2018, quando o bolsonarismo despontou com aquela força toda. Desde então, quantos inimigos, imaginários ou não, o bolsonarismo inventou para se manter no poder e para manter isso que o Christian está chamando de coesão grupal. Olha, eu desconheço psicologia de massas, Anderson, minhas leituras a respeito são muitíssimo restritas, mas para mim faz sentido, viu, cara? Para mim faz sentido essa história aí do ódio como elemento de coesão grupal. É porque os caras querem matar a minoria que eles estão unidos nas ruas, Anderson, sacou? É por aí. Eles têm que, pelo que eu acho, eu vou compreendo que para quem não é da psicologia, quem não estudou, a gente está aprendendo, é como se a gente estivesse numa aula real, né? E aí a gente percebe que realmente existe, ele tem que ter um inimigo, ele criou um inimigo na mente dele. Então esse inimigo que faz ele existir. É uma coisa muito louca isso, e principalmente perigosa, né? Porque a gente não sabe até que ponto na mente dessas pessoas, para além da gente achar engraçado, e eu acho que está tudo válido, e a gente desofila o fígado muitas vezes rindo deles, a gente tem que começar a analisar e ter até uma questão governamental de análise dessas pessoas para saber se elas têm condições de estarem na sociedade. Acho que a gente tem que começar a discutir, por exemplo, passando por um quartel aqui perto, em São Vicente, estava chovendo. Você pode protestar na chuva. Eu até falo que não tem manifestação da esquerda sem chover, mas você tem uma postura do quê? De se proteger. Como você, num jogo de futebol, você se protege. Enfim, quando a pessoa fica estática, em uma posição como se estivesse guardando ali a porta do quartel na chuva torrencial, a gente questiona que aquilo é um fanatismo que pode ter levado ela a ter necessidade de acompanhamento médico. Né? E a gente tem que começar a se preocupar com essas pessoas, porque a gente sabe que ele tem muito terrorista, tem muita gente que realmente acredita e não gosta do PT, faz parte, mas não existe um ódio que faça o que eles estão fazendo. A partir daí, a gente tem que rediscutir. Tem que rediscutir a saúde mental dessas pessoas. Mas eu queria voltar um pouquinho, Álvaro, no rapaz que pintou ali, porque teve um Papai Noel também que teve problemas em Santa Catarina, porque estava de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Sabe uma coisa que eu queria saber? Como que tá a vida dos bolsonaristas que torcem, então, para o Internacional de Porto Alegre? O que faz? Não torce? Afia o chifre e mete o chifre no pano vermelho, que nem o touro, é o que eu tô te falando. É comportamento de bicho. Mas eu só queria dizer pro rapaz... É tão instintivo, tão visceral, que vira comportamento de bicho, né, cara? Vê o vermelho, vai pra cima. Doideira. Isso, e as explicações que a gente... Porque a questão aqui, Álvaro, é assim, eu sempre falo isso. Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu não gosto do PT, porque assim... Eu sou dono de loja, o PT não fez nenhum projeto que contribua para o meu comércio, ou eu sou um professor, eu não acredito que os projetos do PT ou da esquerda... Aí a gente discute, vai debater o mérito aí da questão de carreira, da profissionalização dele, até aí, mas o problema é que quando a gente vai ouvir essas pessoas,
são coisas fora do padrão, muito fora do padrão. Eles inventaram inimigos na cabeça dela, igual o ser comunista. Eles não fazem a mínima ideia o que é ser comunista, quiseram para ser comunista, eles não fazem ideia quando eles dizem que você que escola, falando de escola, as maldades da escola. Eu queria que dessa pergunta, que maldade você está falando, né? De que comunismo? Qual é o momento que o Lula foi comunista no governo dele, assim? É lógico que eles fazem umas distorções, tem pessoas inteligentes que também criam essa confusão mental neles, né? A gente sabe disso. Mas essas pessoas que estão aí na porta desses quartéis, a maioria, eu percebo que elas não têm condições de explicar com um mínimo de racionalidade o motivo delas estarem lá. Então, essas pessoas, acho que a gente tem que começar a vê-las não só como pessoas engraçadas, mas também como pessoas que são doentes e precisam de ajuda. Porque, mas é por bondade? Não, é por segurança nossa mesmo, porque eu não sei o que essas pessoas são capazes. Muito bem. Obrigado, Anderson. Liquidado o nosso primeiro tema, vamos para o próximo. Só falar uma coisa, viu? Claro, o rapaz diga. Está muito mal. Eu estava vendo ali, a coordenação dele não estava muito boa para toda a estrelinha, não. Não estava legal, não. Não estava legal, não.